Fala galera, TBT de volta na área. E antes, dá like, curte, compartilha, faz a porra toda aí, mas ajuda nós. No último episódio, você viu o Jameli, craque do Santos, que falou daquela campanha de 95 e falou bastante da final, onde o Santos se disse prejudicado. Hoje, a gente vai ver o outro lado. Vamos ver Leandro Ávila, o cão de guarda do Fogão. Ele foi muito importante naquela conquista. Ele vai falar aqui algumas histórias engraçadas, algumas histórias de bastidores e vai dar a versão do Botafogo. Assiste aí, grande abraço. Nossas memórias. Fala galera, TBT no ar. E hoje, antes de apresentar meu convidado, dá aquele like, curte, se inscreve, porque hoje o convidado é especial. Leandro Ávila, um dos únicos jogadores que passou pelos 4 clubes grandes do Rio. Além disso, brilhou no Palmeiras e em outras equipes. A gente vai relembrar o título dele pelo Glorioso, pelo Botafogo em 95. Boa noite, Leandro. Tudo bem com você? Boa noite, tudo bem, pô. É um prazer participar com vocês da TBT. É muito bacana aí estar podendo falar sobre o Fogão, relembrando aquela época de 95. Ah, maravilha. Leandro, vamos começar falando da montagem daquele time, né? O Botafogo montou uma equipe aí experiente, com alguns jogadores que já estavam na casa, outros como você que voltou. Como é que era o ambiente do Botafogo no início do campeonato? Então, como o próprio presidente Montenegro fala, né? Não foi nada assim tão programado, né? As coisas acabaram dando certo, né? Ele foi contratando aqui um bom jogador ali e acabou que deu no que deu, né? Deu uma liga muito bacana. O time realmente ficou muito forte. Era uma equipe que não tinha craques, mas era um time que todo mundo jogava e todo mundo marcava, né? Eu acho que só o Túlio que não marcava, e nem precisava marcar também. O Túlio a gente precisava dele para fazer os gols, né? Mas eu lembro que naquela época os meias e os atacantes não gostavam de marcar muito. E a gente tinha o Sérgio Manuel e o Beto que marcavam, que ajudavam, né? Então facilitava para nós ali, que jogava um pouco mais atrás. E naquela época tinha tudo para dar errado, na verdade, porque a pré-temporada foi feita com alguns jogadores, não estavam todos os jogadores na pré-temporada. Eu, por exemplo, cheguei no início do campeonato já, fui estrear na 3ª rodada, o Donizete e o Gonçalves também chegaram logo em seguida. Então, assim, o salário atrasado, tinha muitas coisas que poderiam dar errado, mas que, graças a Deus, de acordo com o profissionalismo de cada jogador, o Paulo Tuori, né, demonstrando, apesar de ele não ser conhecido, mas demonstrando um poder de conhecimento muito grande, e ele tinha o time na mão, todo mundo gostava dele. Eu acho que ele conseguiu formar um grupo forte e as coisas foram acontecendo naturalmente, né? A gente começou a ganhar corpo durante a competição, ganhar confiança, isso que foi nos dando gás. Muito legal. Você falou de um jogador que é subestimado, mas ele jogou bem em todos os clubes que ele passou, que foi o Sérgio Manuel. Ele era muito bom de bola, batia na bola como ninguém. Leandro, como é que era a relação do Gotardo com o Túlio? Pipocava várias matérias que eles não se falavam, que eles chegaram inclusive a brigar no vestiário. Houve essa briga mesmo? Não teve briga, teve uma discussão e após isso eles não se falavam mais, né, fora de campo, né, mas os dois eram muito profissionais, cara. Dentro de campo eles entravam e davam conta do recado. Se tivesse que passar a bola um para o outro, se tivesse que gritar, dar uma dura um no outro, dava. Então, assim, eles deixavam isso fora de campo. Dentro de campo era todo mundo junto. Então, a gente sabia que tinha esse desentendimento, mas isso acontece em tudo quanto é grupo. O Túlio era um cara muito na dele, o Gotardo era um cara que tinha liderança no grupo, capitão da equipe, então a gente estava muito tranquilo quanto a isso, que eram dois caras amaduros. E, na verdade, isso aconteceu devido aos salários atrasados, né? E aí, eu acho que a pinimba aí do Gotardo é que acho que o Túlio recebia o salário dele por fora em dia, né? Eu acho que a 7up pagava, né, uma parte, né? E aí, porque quando tinha as reuniões, todo mundo cobrava e o Túlio não cobrava, o Túlio ficava na dele. Mas é o jeito dele, era o jeitão dele, sempre, nunca foi de reclamar. Então, assim, eu acho que foi mais por causa disso, desentendimento, mas isso não atrapalhou em nada dentro de campo. Você falou uma coisa aí que é importante,
Uma realidade bem triste, principalmente dos times cariocas. O atraso de salário. E o Botafogo era uma equipe extremamente dedicada, que lutava por todas as bolas. Igual você falou, quase todo mundo marcava. Como manter um time motivado com salários atrasados? Porque você era um cara que era experiente, mas esse time tinha uma garotada também subindo, como o Iranildo, que estava vindo do Madureira, outros jovens jogadores. Como manter o foco numa condição tão difícil? Então, só o motivo de você vestir a camisa do Botafogo, né, que tem tradição, tem história, já é uma motivação grande. Você vestir a camisa de um grande clube, você tem que estar motivado. Lógico que o salário atrasado 3 meses pode atrapalhar? Pode. Mas a gente sabia que se a gente não entrasse em campo e não desse o nosso máximo, ia ser pior ainda, né? As coisas podiam ser pior. Então, eu acho que não é desculpa o salário atrasado. Lógico que o clube tem que se empenhar em manter o salário em dia, mas o jogador tem que buscar motivação na profissão que ele está jogando ali, no time que ele está jogando, porque eu acho que falta hoje em dia, principalmente em vários jogadores, é o comprometimento do jogador com o clube. Porque o jogador hoje em dia, ele acha que ele tem que estar ali, tem que correr, tem que se esforçar, tem que ter raça e acabou. Não é só isso. Para jogar num time grande, não basta ter raça. Raça o Olaria também tem, o Corinthians tem, o São Paulo tem, o Bangu tem, todo mundo tem raça. Tem que ter comprometimento. É saber da história, do que representa aquela história do clube, aquela estrela solitária, no caso do Botafogo ali no peito. Tem muita tradição e você tem que respeitar isso dentro de campo. Vou dar um exemplo rápido. Por exemplo, se você está ali fazendo a sua função, no caso de volante, você vê que o seu lateral está sendo muito exigido, está caindo o jogador nas costas dele. Se você não tiver comprometido, você pensa assim, eu estou aqui fazendo o meu, estou fazendo o meu bem feito, tá bom, tranquilo. Agora, se você tiver comprometido, você vai fazer a sua e vai fazer a dele. Sim. Se tiver que vai fazer a do goleiro, vai fazer a do meia. É esse comprometimento que eu falo. É vender caro a derrota. Pode perder? Pode, mas vende caro, sabe? É ir para casa chateado porque não venceu um jogo, que às vezes você não vê isso em alguns jogadores. E às vezes eu vejo o jogador dando entrevista, perdeu o jogo, ele fala assim, não, mas o time correu, o time teve raça. Pô, não basta ter isso, sabe? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você tiver comprometimento, a torcida lá vai ver isso e vai apoiar a equipe. Eu também acho isso, concordo com você. Por isso que o futebol hoje está tão ruim, o nível caiu muito. Leandro, o Botafogo se classificou, eliminou o Cruzeiro, que era um dos favoritos, o Cruzeiro do Jair Pereira. Venceu a primeira final do Santos do Maracanã, 2-1, mas o Donizete saiu machucado. O Donizete era um motor daquele time. E fala um pouco do esforço dele durante essa semana. Semana não, porque a primeira final foi na quarta-feira. Esses dias que antecederam a grande final, o esforço dele para estar em campo. Não, sem dúvida nenhuma, cara. Se não fosse uma final, ele não ia estar em condição de jogar. Ele ia ficar fazendo tratamento. Eles só forçaram ele porque realmente ele era um touro, cara. Tinha uma força muito grande e era importante na nossa equipe, o Donizete, né? Como você falou, ele arrastava os jogadores, era um cara que não podia ficar de fora. Só que ele realmente estava sentindo muita dor. A gente notava isso e eu ficava no quarto com ele. Era eu e ele o quarto, na concentração. Ele fazia tratamento 24 horas por dia. Eu tinha, inclusive, um sebo de carneiro que eu passava nele, sabe? Esquentava, passava nele e falei, cara, vamos ter fé, tu vai jogar e tal. Só que assim, ele entrou no sacrifício. A gente, no segundo tempo da final lá em São Paulo, a gente foi pressionado muito pelo Santos porque a gente estava praticamente sem o Donizete, que ele estava no sacrifício. Ele não conseguia puxar contra-ataque mais. E nem conseguia fazer a marcação que ele ajudava a fazer sempre. Então, eu achava até que deveria ter substituído ele no segundo tempo, para dar um jogador ali de mais velocidade, para dar um gás na nossa equipe, porque a gente recuou muito. Eles vieram para cima. E a gente, com o jogador a menos, ficou ruim. Mas o Donizete foi um guerreiro, cara. Ele conseguiu, com uma fisgada muito forte na coxa, jogar o tempo todo, né? E contribuiu muito para a gente ser campeão. Inclusive, uma das melhores chances do Botafogo saiu dos pés dele, né? Leandro, agora a gente se fala-se muito em Túlio, em Donizete, mas um dos melhores em campo foi você. E você teve uma função muito especial,
que era de marcar o Giovani, que era o principal craque do Brasil naquele momento. Como é a preparação para um jogo desse, para marcar um cara de tamanha habilidade? Olha, é muito difícil, muito difícil. O Giovani vivia uma grande fase, né? Foi um craque de bola, demonstrou isso depois lá no Barcelona. E não só o Giovani, né, cara? Quando não era Giovani, vinha o Robert, vinha o Jamel. Nossa, o time deles era muito forte também. Mas a gente estava motivado, a gente sabia que a gente podia ganhar, né? E, inclusive, a gente foi... Uma das motivações do nosso jogo para essa final foi que eles tinham ganho o Fluminense antes, né, de goleada. E aí eles acharam também que fossem ganhar de goleada da gente, porque o jogo aqui foi um placar apertado aqui no Rio, o primeiro jogo. 2-1. Forma, esse lance aí deles pintarem o cabelo e acharem que o jogo já estava ganho, isso nos deu uma motivação maior para entrar em campo e vencer. Sempre sobrava geralmente para o volante ter que marcar, né, o camisa 10 da equipe adversária. E eu sempre falava com o Jamil, a hora que ele cair pelo meu lado, eu vou nele, a hora que ele cair pelo teu, tu vai nele. A gente ficou revezando ali, né? Mas então, eu acho que o time entrou bem postado em campo e conseguimos neutralizar as principais jogadas deles, apesar deles terem chance de gol, como nós também tivemos, né? Então, foi um jogo parelho. Leandro, esse continua sendo o único título do Botafogo aí em nível nacional. Como é para você estar fazendo parte dessa história? Poxa, para mim foi muito importante, né? Ficar marcado aí na história do Botafogo, porque apesar de ter ficado pouco tempo, foi só um campeonato brasileiro, né? Mas foi intenso. Foram 6 meses ali intensos, de muita entrega, que eu acho que eu pude me dedicar e, juntamente com os companheiros, a gente se ajudando, a gente conseguia essa proeza de ser campeão brasileiro, que é muito difícil, né? Mas que no início também ninguém esperava, né, que o Botafogo fosse ser campeão. Eu acho que nem a gente esperava fazer um bom campeonato, mas quando chegou perto da 10ª rodada, que o time já estava entrosando, a gente viu que a gente podia chegar. Então, para mim, é um motivo de orgulho muito grande, porque o torcedor botafoguense nunca esquece, né? A gente, até hoje na rua, o torcedor para e lembra daquela época de 95, a gente fica batendo papo. Então, para mim, é muito gratificante e uma honra ter vestido essa camisa. Legal. E o Leandro quer ser lembrado como o Leandro do Vasco, do Botafogo, do meu Fluminense ou do Flamengo? Qual camisa te deu mais alegria? Olha, eu tive bons momentos em cada um desses clubes, né? Eu tive a oportunidade de ser campeão no Vasco, tive a oportunidade de ser campeão no Botafogo, no Flamengo da mesma forma. Só no Fluminense que as coisas não se encaixaram bem. Mas lá também aconteceram muitos problemas, mas muito mesmo. E, pô, eu não posso dizer para você aonde eu fui mais feliz, cara, porque sempre quando tem um título, vem a felicidade junto e você, né, só uma conquista que já fica gravado na tua vida. Então, essa de campeão brasileiro, com certeza, foi uma das principais... um dos principais títulos que eu tive, está guardado na lembrança com muito carinho. Perfeito. E para a gente encerrar, qual médio volante hoje lembra você? Poxa, hoje em dia, a característica dos volantes estão tão diferentes, né? Como eu te falei, naquela época, os volantes tinham que ficar fazendo a proteção na frente da zaga, porque os meias não marcavam, né? E também fazer a cobertura dos laterais. Hoje em dia, como todo mundo marca, o volante sai mais para jogar. Né? Pode ver os volantes aí se revezam, chegam na frente toda hora. Naquela época a gente não podia chegar na frente, senão quem que ia marcar? Né? Então, assim, mudou um pouco a característica dos volantes. Né? Mas eu gosto de ver jogando, não é a minha característica, mas eu gosto de ver jogando o Gerson. Hoje em dia, sim, é um excelente volante, gosto muito de ver jogar. Perfeito. Leandro, vamos ficar por aqui. Agradeço demais aí a sua participação, a sua disposição. Torcida do Botafogo, com certeza, ficou bem feliz aí de relembrar uma passagem gloriosa aí na história do nosso Botafogo. Obrigado aí pela moral, pelo seu tempo e por compartilhar com a gente esses momentos. Tá, ok. Eu agradeço aí, tá? Boa noite a todos aí. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto.
Maravilha, eu que agradeço. Galera, a TBT volta a semana que vem. Nossa!